O nascimento é um momento complicado, que precisa de muita atenção para que nada dê errado com o bebê. E isso não vale apenas para humanos, sabia? Alguns animais, como os cachorros, também precisam de cuidados. Lá na Escócia, um Golden Retriever deu à luz a um filhote com uma característica extremamente rara. Só que esse não é o único caso com particularidades. Aqui é Ivan Lima e você vai conferir agora alguns casos de filhotes de cachorro que possuem condições bastante curiosas. Nossa primeira história fez um baita sucesso na internet. E agora nós vamos explicar para vocês os detalhes sobre Narwhal, o cãozinho que nasceu com um rabo na testa. A condição rara chamou a atenção das pessoas em novembro de 2019, quando o Centro de Proteção Animal, Max Mission, o resgatou no Missouri, nos Estados Unidos. Narwhal havia sido abandonado e foi encontrado com uma das patas feridas, junto a um cachorro mais velho. O centro é conhecido por resgatar animais com algum tipo de necessidade especial, como traumas, deficiências, deformidades e malformações congênitas. Eles atuam para que animais com essas condições tenham uma nova oportunidade de vida e não sejam sacrificados. Em entrevista à BBC News, a administradora do centro, Rochelle Stephen, explicou que o rabo extra não causa dor ao filhote. Por causa disso, não há motivos médicos para removê-lo. Outro ponto curioso é que, como o rabo não tem nenhum osso e não está ligado a órgãos, o cãozinho não consegue abaná-lo. Inclusive, em fotos recentes de Narwhal, é possível ver que ele ainda tem o rabinho na testa e está com uma aparência muito boa. Já o nome dele foi escolhido em homenagem a narval, um animal marinho que tem um dos dentes muito parecidos com um chifre de unicórnio. Bom, saindo dos Estados Unidos, vamos conferir a história de Kevin, na Tailândia, que nasceu com apenas um olho, como um ciclope das histórias mitológicas. O nome, inclusive, foi uma homenagem aos Minions, aquelas criaturas pequenas e amarelas, sabe? Como é possível ver nas fotos, o olho de Kevin fica bem no meio da testa. Os lábios dele são grandes e o focinho é completamente diferente do que vemos em outros cachorros. O curioso é que o irmão dele, Ma, nasceu sem a deformidade. Por mais que dias depois do nascimento, o filhote estivesse em boa forma e tenha demonstrado sinais de estar saudável, os veterinários apontam que animais que nascem com essas condições parecidas com as de Kevin enfrentam maiores dificuldades para chegar à fase adulta. Os cães até podem ter uma vida tranquila com apenas um olho, mas o focinho de Kevin poderia ser um problema mais para frente. Por não conseguir mamar na mãe, o dono Somjai Pumaman estava alimentando-o com uma mamadeira e tinha esperanças de que o filhote conseguisse crescer como os outros. A família e os vizinhos ficaram tão impressionados que consideraram o nascimento de Kevin como um sinal de sorte e usaram a data para jogar na loteria. Olha que sabidinhos! Agora, deixa eu te contar a história de dois filhotes que nasceram aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Só que não foi um nascimento comum. Dois dos três filhotes de uma cadela vieram ao mundo sem as quatro patas. Encontrados pela auxiliar de produção Michele Nicolau, que também ajuda voluntariamente outros animais, os cães estavam abandonados em um galpão e foram levados até um profissional para averiguar a seriedade dessa condição. De acordo com a reportagem do G1, a médica veterinária Nadia Eidelvan explicou que é bastante incomum a não formação das quatro patas e que, por causa disso, não existe uma explicação concreta do que pode provocar uma deformidade como essa. Uma das possibilidades é que uma má formação genética tenha sido a responsável pelo caso. Nádia disse ainda que é necessário aguardar o crescimento dos filhotes,
porque os ossos também vão crescer. E será possível criar algum tipo de adaptação para que eles consigam andar? Como uma prótese, por exemplo. Michele também detalhou que uma das cadelas com a deformidade se arrasta na hora de se movimentar e que ela aparenta ter muita vontade de caminhar. Tomara que tudo dê certo no final dessa história. Outro caso que acabou ganhando destaque através do Instagram e do TikTok nos últimos meses foi o de uma cadelinha chamada Reie. Isso porque, além de ser bem fofa, Rei tem apenas uma orelha no topo da cabeça. Por conta de uma lesão durante o nascimento, a cachorrinha acabou perdendo a orelha esquerda. Só que não parou por aí. Enquanto ela crescia, a orelha direita acabou indo parar no topo da cabeça dela. Dá para acreditar? A dona de Rhea, uma mulher chamada Brianna Voorhoris, explicou que adotou a pequena depois que ela foi abandonada pelo antigo dono, justamente pelo frágil estado e as complicadas chances de sobrevivência. Quando Rhea nasceu, ela foi levada às pressas para o hospital e a equipe médica não tinha certeza se ela sobreviveria à cirurgia. Mas depois dos percalços, Brianna, que trabalha como recepcionista no hospital veterinário, queria dar uma chance para Ray. Uma chance de ter uma vida boa independentemente das dificuldades. Até a produção dessa pauta, Ray, que consegue ouvir com sua orelha especial, tinha 241 mil seguidores no Instagram e mais de 8 mil no TikTok. Se você quiser conhecê-la, basta procurar Golden Unicorn Reyer nas redes sociais. Vamos agora para a África do Sul. Não é de hoje que as cadelas dão à luz a muitos filhotes, não é? E por mais que todos os bebês nasçam no mesmo momento, 2 filhotes de uma ninhada, por exemplo, não são considerados gêmeos monozigóticos. Isso é, gêmeos idênticos. Só que um cenário bastante diferente aconteceu no continente africano, em 2016, quando foi confirmado um caso de cães filhotes que eram gêmeos idênticos, considerado assim o primeiro relato do gênero. Como geralmente acontece com cachorros, cada filhote de uma ninhada nasce com a própria placenta. Só que, no caso de Cullen e Romulus, como os gêmeos foram chamados, os 2 estavam dividindo a mesma placenta. Uma situação que o veterinário que realizou a cesariana, Kurt de Kramer, nunca tinha visto em 26 anos de trabalho. A suspeita dele de que os filhotes eram gêmeos idênticos surgiu na hora em que ele extraía os fetos e foi confirmada depois de realizados alguns exames de sangue e outros especialistas analisaram a situação. Ainda que existissem pequenas diferenças sutis nas marcas brancas que os cachorros possuem, não havia mais dúvidas. Essas pequenas diferenças podem ser explicadas pela forma com que os genes se expressam. Por mais que os filhotes tenham conjuntos de genes iguais, cada gene pode se manifestar de algumas maneiras diferentes. Vale lembrar que, embora seja considerado o primeiro caso no meio científico, esse raro fenômeno pode sim ter acontecido outras vezes, só que provavelmente não foi percebido e documentado. E o caso mais curioso de hoje aconteceu em Golspie, na Escócia. O ano era 2017 e uma cadela Golden Retriever chamada Rio, de 3 anos, aguardava para dar à luz a uma ninhada de filhotes. Enquanto um dos 9 cães acabou falecendo logo após o parto, um dos filhotes chamou a atenção de Louise Shutterland, a dona de Rio. Isso porque ele nasceu com o pelo verde. Você já tinha visto um caso como esse? Imagino que não. Afinal, estamos falando de uma condição bastante rara, que é mais visível em raça de cães com cores claras. Na verdade, talvez dê para contar nos dedos a quantidade de casos noticiados. Luiz estava acompanhando o nascimento dos filhotes quando um deles veio ao mundo bem esverdeado. Só que não há motivos para pânico, já que não se trata de uma condição relacionada com a saúde do cão, mas sim por causa da biliverdina,
um pigmento biliar encontrado na placenta das cadelas. Sabe quando você tem algum tipo de hematoma e ele fica meio esverdeado com o tempo? Pois então, o pigmento responsável pela cor verde que aparece na sua pele é justamente a tal da biliverdina. Só que no caso dos cães, o filhote acaba ficando com os pelos verdes, quando o pigmento se mistura com o líquido amniótico da fêmea. Por causa de sua condição rara, o filhotinho recebeu o nome de Forest, que significa floresta em português. Outro ponto curioso é que a aparência esverdeada não dura para sempre. E o pelo começa a voltar à coloração tradicional alguns dias depois. No caso de Forest, uma semana, o esverdeado tinha sumido. E provavelmente que hoje em dia não tenha mais sinais da cor diferente. A ideia de Louise era doar os filhotes para outros lares, mas ela não resistiu à condição especial de Forest e acabou ficando com ele. Agora deixe nos comentários quais desses casos mais te impressionou. E até a próxima. Tchau, um grande abraço.